Por que nenhum corredor deveria correr os 42 quilômetros, ou seja, a maratona, em um ano de treinamento? Esse vídeo é especialmente para você que está pensando em correr uma maratona e eu quero te explicar alguns pontos importantes aqui para talvez você pensar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como funciona uma boa preparação para uma maratona, 42 quilômetros, tá? Primeiro ponto, muita gente acaba se confundindo com essa nomenclatura, né? Acha que maratona é 5 quilômetros, 10 quilômetros e não. Maratona é exclusivamente 42 quilômetros, 195 metros. Ou seja, isso é oficialmente a distância da maratona. Um ponto bem importante, muita gente tá gostando da corrida, tá começando a correr e já passa ali na cabeça, nossa, será que seria interessante eu correr uma maratona? E bom, eu vou te explicar alguns pontos dentro da minha concepção do que eu entendo se é a hora certa ou não de correr uma maratona. Primeiro ponto, tudo que eu vou falar aqui para você é com base no que eu sei, com base no que eu vejo sendo treinador de corrida há mais de 7 anos e tentando orientar da melhor forma para que você não corra risco de lesão e não corra o risco de fazer algo por fazer, tá? Vamos lá. Primeiro ponto para saber se é a hora certa de você correr ou não a maratona. Tempo de treinamento. É importante quanto tempo eu corro, ou eu posso estar correndo há 3 meses, ter feito meus primeiros 5 quilômetros, já tentar encarar 42 quilômetros. Ninguém deveria correr 42 quilômetros em um ano de treinamento, em um ano de corrida. Por que que eu falo isso? Falo isso porque o nosso corpo ele precisa de maturação física, e estou falando aí dos nossos ossos, articulações, musculatura, tudo isso precisa se acostumar com a corrida, se acostumar com o impacto. E a gente vê que a corrida é um esporte que lesiona muito, mas lesiona muito justamente pelas pessoas não respeitarem os limites do corpo. E aí que justamente vai acontecer o quê? Lesão, tá? Então, primeiro ponto, você precisa acostumar muito bem o seu corpo com o impacto, começar devagar, até a recomendação inicial é começar na corrida intercalando caminhada com corrida, para aos poucos o seu corpo ir entendendo sobre essa intensidade que ele está recebendo. Segundo ponto, o emocional. O nosso emocional, ele leva um tempo de maturação. É um processo muito parecido com o nosso processo físico mesmo. Não é óbvio que uma pessoa que corre há 6 meses, ela tem um emocional diferente de uma pessoa que corre há 3, 4, 5 anos, que segue um treinamento há 4 anos, 5 anos. É diferente, tá? E principalmente para entrar em um bom treinamento e um bom ciclo de preparação para uma maratona, você precisa levar em consideração que sim, o emocional ele faz parte. Por quê? O processo de treinamento para uma maratona são 16 semanas, geralmente, né? 4 meses de treinamento, onde semana a semana você vai correndo mais volume. Se você não está preparado para isso, fica algo que não é legal, não é interessante, tá? Então, a minha concepção é que ninguém deveria correr os 42 quilômetros com um ano de treinamento. Por quê? Não está preparado fisicamente e não está preparado emocionalmente. Ah, Britão, mas eu já vi, conheço pessoas que fez e tá tudo bem. Ok, só que no longo prazo isso vai ser cobrado dessa pessoa com lesões que ela não sabe de onde veio e isso acontece em maior parte das vezes, tá? Segundo ponto, que uma pessoa não deveria correr uma maratona, né? Antes aí de, sei lá, 2, 3 anos de corrida, é que ela precisa ir passando gradativamente em cada distância. Primeiro fazer provas ali de 5 quilômetros, conhece a distância, consegue desenvolver bem a sua velocidade, depois ela passa ali para os 10 quilômetros, fica um tempinho treinando para essa distância. Por quê? Ela vai acostumando a treinar do jeito certo, treinando de verdade para cada distância, né? De fato, recomendo até de forma orientada, se essa pessoa puder, tiver condição financeira. Se não tiver, busque uma planilha na internet, mas algo que tenha uma progressão. Por quê? Nessas distâncias você vai melhorando o seu tempo. Você melhora o seu tempo de 5 quilômetros, depois você passa ali para os 10 quilômetros, fica um tempo, melhora o seu tempo de 10 quilômetros. Depois você chega na meia maratona, que é os 21 quilômetros. Fica um tempo, executa algumas provas de meia maratona. Algo que eu vejo muito acontecendo: fiz minha primeira meia maratona, vou ir para maratona.
não é legal. Porque você não vai ter maturado nessa distância ainda. A gente vê que corredores de elite, vou dar um exemplo, vou jogar uma coisa aqui para você que se você for bem esperto você vai fazer. Joga no Google o nome Eliud Kipchoge. Você vai ver que os tempos dele, ele é muito rápido nos 5, ele é muito rápido nos 10 km e não tem como, ele é rápido nos 42 km. Por quê? Porque ele desenvolveu muito a velocidade dele nessas distâncias mais curtas antes de ir para uma maratona. Se eu não me engano, ele demorou 7 ou 8 anos, ou até mais, para ir para a maratona. Ele foi durante um bom tempo corredor de 5.000 metros e 10.000 metros. A gente vê isso acontecendo com muitos atletas profissionais e a gente deveria, de certa forma, imitar isso. Não acontece muitas vezes, tá? Não tô falando que você precisa esperar 8, 10 anos para você ir para sua primeira maratona, mas precisa de um tempo mínimo. O que eu enxergo como recomendação que seria muito interessante? Primeiro ano de corrida, fica ali nas provas de 5, talvez ali no final do seu primeiro ano, uma prova de 10 quilômetros, depois você vai para provas de 15, 21 quilômetros. No seu terceiro ano você melhora muito bem o seu tempo de 21 quilômetros e no seu quarto ano de corrida, quinto ano de corrida, você faz a sua primeira maratona. Esse seria um caminho muito seguro, um caminho muito tranquilo, que você correria poucas chances de lesões. Não é o que a gente vê acontecendo, a gente vê pessoas hoje correndo maratona com um ano de corrida e depois essas pessoas acabam se machucando e até abandonando a corrida. Algo que eu gosto sempre de trazer uma reflexão. Você se está se vendo correndo lá no futuro, daqui 6, 7, 10 anos, quando você for mais velho, então você tem que ter muita cautela nesse começo. Então, por isso, esse é o principal que eu recomendo se você quer ter uma longevidade na corrida, não se lesionar com frequência, é você fazer as coisas com paciência, levando em consideração que talvez você queira estar correndo quando você tiver 50, 60 anos. Eu, pelo menos, treinador Britão, quero muito estar correndo quando tiver 50, 60, quem sabe 70 anos, não sei. Mas para isso, a gente precisa de ter uma consciência de que não pode fazer as coisas por fazer e sem ser o momento correto, não queimar etapas, tá bom? É isso, cuidado, pensa bem se de fato é a hora de você ir para os 42 quilômetros e é isso. Bora para cima, obrigado pela sua companhia aqui nesse vídeo. Aperta o botão do gostei, se você tiver alguma dúvida também pode deixar aqui embaixo nos comentários. E se você quer ter um treinamento, ter um treinador que possa te auxiliar, tem também aí embaixo um link para você entrar em contato comigo, tá bom? É isso, tamo junto e bora pra cima.